Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso Acreditando. Eu sou Solange Cruz e esse é mais um espaço em debate de defesa do servidor público, do prestador de serviço, do trabalhador, do terceirizado do nosso Acre. Hoje o nosso convidado é o José Adriano, que é presidente da Federação das Indústrias do Acre, ele é candidato a deputado federal pelo Partido Progressista. Adriano, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu quero pedir para você fazer uma breve lembrança da sua biografia como presidente da federação, como candidato, você, por favor. Muito obrigado pelo convite, estava ansioso para chegar aqui, Solange. Quero dizer que eu acredito, né? Não parafraseando aí, mas eu acredito muito no estado do Acre e acredito muito no que a gente pode fazer por esse estado e pelas pessoas que a gente sabe que precisam que a gente desenvolva esse estado. O espaço que você está me dando aqui é muito oportuno. Primeiro porque, como empresário, eu entendo que o estado precisa fazer uma proposta de desenvolvimento que seja inclusiva, né? Aí eu estou falando de inúmeras competências que a gente tem, que são colocadas de forma aleatória para a sociedade e que acabam por frustrar inúmeras pessoas, entre eles os servidores. Muitos deles estão acomodados em uma área que nem sempre está dentro da sua formação, que foi uma busca pela vocação dele. Bom, fazer um histórico da minha vida não tenho muito o que contar não, porque na verdade eu sou filho de família de seringueiros, né? Como praticamente mais da metade da população desse estado. As minhas origens são de uma mistura de cearense com baiano, né? E minha mãe pro lado baiano e meu pai pelo lado cearense, né? Então é uma mistura bem, eu diria que é uma mistura que deu certo, porque eu tanto gosto de me divertir, né? Como gosto de ir numa rede, como eu também gosto de trabalhar, né? Bom, eu comecei minha vida profissional muito cedo, por uma necessidade realmente de me manter e de me sustentar. Uma família grande, vindo do interior do estado, principalmente há 50 anos atrás, você imagina que as condições, se hoje já não são lá essas coisas, imagine há 50 anos atrás. Mas minha mãe foi uma heroína, né? Digo porque eu trago um DNA muito próximo do dela, né? E meus princípios são com base exatamente nesse esforço que ela fez. Um esforço, inclusive, que ela abdicou da saúde dela pelos filhos, uma família de 11 filhos, né? De 11, 9 homens, imagine, né? Como é que era difícil naquela época. Ela deflacionou o mercado, né? Então, e meu pai se dividiu nesse desafio de sair da zona rural e vir para a cidade, mas ela pagou caro. Ela foi quem cuidou de todos nós, de forma muito mais presente. Meu pai sempre dentro daquele formato muito de cobrar a fatura dela, porque ele poderia estar muito melhor lá naquela vida da zona rural, mas ela pagou esse preço para ver a gente agora fazendo o que ela mais sonhou, que é buscar através do conhecimento, da educação, o crescimento e obviamente a gente dar e gerar oportunidade para outras pessoas, que são muitos. Bom, eu desde os 8 anos de idade que eu me entendo, a gente já trabalhava sobrevivendo com pequenas vendas lá daquele momento, que era muito fácil. Hoje uma criança de 8 anos não pode trabalhar, né? Então mudou um pouquinho. E aos 14 anos, são coisas que eu me orgulho muito, eu trabalhei numa oficina, conheci muitas pessoas, mas não era a minha vocação. O que eu gostava de fazer estava num desafio muito maior. E eu sonhava sempre que, como a minha mãe sempre dizia, a educação transforma, né? Então eu busquei isso e me emancipei, né? Aos 17 anos eu consegui passar em um concurso e consegui começar a me ver como gente, e eu fui trabalhar numa empresa privada, porque naquele momento eu era de menor, eu
trabalhava e estudava, fazia o ensino profissionalizante na área de construção civil. Sempre quis, né, trabalhar nessa área, então eu persegui isso. E durante esse período eu tive que servir ao Exército, entrei no banco também por concurso, e dentro do banco eu conheci exatamente essa questão de algumas diferenças que você tem em função do nível que a gente se encontra, quando você tem um emprego que se diz assim, não, essa pessoa tem uma condição de vida melhor do que os outros porque ela tem um emprego, né? Então eu venho com isso na minha cabeça, o que é que vale mais a pena pra gente, né? Mas desde aquele momento lá teve uma passagem na minha vida profissional muito marcante. Eu cresci muito rápido, graças a Deus eu me dei bem naquele formato ali de promoções, e eu cresci muito rapidamente. Em 7 anos eu saí do cargo de office boy, porque eu era de menor, e aos 22 anos eu era gerente administrativo da agência, e era o primeiro da região norte, dentro daquele formato lá, então todo mundo achava que eu tinha uma mente brilhante, mais brilhante do que é hoje, né? E foi lá que eu tive o primeiro contato com o associativismo, porque eu vivia dentro do formato de centro acadêmico, né? Mas era uma coisa muito, eu diria assim, muito que deixava muito a desejar do ponto de vista da nossa participação naquilo que de fato precisava ser discutido para o mundo acadêmico daquele momento. Nós tínhamos muitas restrições, mais do que agora, do ponto de vista da liberdade de expressão, estou aqui falando, né? E o sindicato era exatamente aquela audácia que a gente via. Então eu entrei no sindicato dos bancários na época, e por esse motivo, pela participação de uma greve em que eu apoiei a greve, e por ser um executivo da agência, eu fui demitido. Tive a oportunidade de vender a minha identidade ali naquele momento por uma questão de promoção e sair do estado. Mas eu não tive coragem porque, de novo, veio a presença da minha mãe, que a identidade que a gente carrega, ela vale mais do que qualquer remuneração. E naquele momento eu decidi que eu não iria mais trabalhar para ninguém, eu iria tocar meu próprio negócio. Então minha vida empreendedora começa exatamente ali. Naquela oportunidade eu tinha 22 anos e eu comecei a fazer esse enfrentamento com esse desafio de empreender. E hoje eu carrego exatamente esse compromisso de ter a oportunidade de orientar, né, esses empreendedores, que é um DNA do Brasil, né? O brasileiro, ele é muito empreendedor. Me formei na Universidade Federal do Acre, né? Sou formado em matemática, construção civil também, e tenho MBA na área de gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Tive uma passagem muito rápida pelo serviço público, não gostei, eu fui servidor da Sanacre, né? Quando me trouxeram um desafio para me chefiar um setor, mas eu não me adaptei, né? Isso é interessante, Adriano, porque você começou a entender o caminho do dinheiro. Porque salário e renda são coisas distintas, né? Você começou a entender então que o dinheiro, o caminho dele não era só um salário, que isso é a visão do empreendedor, não é só um salário, e sim também uma renda, e dar oportunidade, trabalhar com essas oportunidades. Então, assim, fazendo uma breve memória da sua biografia, que você também já passou pelo classista, a sua formação em matemática, com especialização também em construção civil, né? Você é técnico em construção civil. Você pode hoje, através da Federação das Indústrias, ajudar ainda mais o empreendedor do Acre, porque você muito cedo, porque você antecedeu ao Estatuto da Criança e do Adolescente, então você começou a trabalhar cedo, que naquela época não tinha, né? Passou em 88, se eu não me engano. Mas desculpa, Solange, eu faço questão de fazer sempre esse histórico, porque a politização desse Estado, embora ela é necessária, ela precisa ser feita de forma a orientar as pessoas, que você tem os dois lados, né? E eu, na época do DCE, da UFAC, eu participei de movimentos acadêmicos fora do Estado, congresso da UNE. Eu podia enxergar que desde aquela época já existia uma forma de separar as pessoas para que alguém conquistasse. E isso para mim sempre me deixou de um formato muito... não gostava daquele formato, né? E eu militei dentro do associativismo laboral e passei a também militar dentro do associativismo empresarial,
que eu defendo até hoje. Que te realiza mais, né? Que me realiza mais, porque na hora que eu decidi ser empresário, ser empreendedor, eu vejo que é a mesma forma que a democracia faz hoje de um picolezeiro uma autoridade para mudar a vida das pessoas. Então o empresário também, ele deixa a dar condição, na hora que ele decide assim, eu vou deixar de ser empregado e vou virar patrão. A sociedade entende que o cara ganhou na Mega Sena de um dia para o outro, e não é assim. Eu quebrei cabeça, eu tomei porrada, mas você tem que acreditar no seu sonho. Eu passei num concurso da Justiça Federal, mas na hora que eu fui chamado eu já tinha sido convencido para mim mesmo que minha proposta era ser empreendedor. Então eu abri mão. Teu chamado, né? Eu abri mão naquele momento. Durante algum tempo minha família não acreditava, porque isso naquele momento era assim uma segurança, né? Mas eu resolvi arriscar e fui aprendendo ao longo do tempo. E tenho muitos amigos e tenho muita sorte também, né? Porque nesse caminhar eu sempre tive princípios. A construção civil é um dos setores mais desafiadores da economia desse estado. E ela é base de uma federação que hoje eu presido e que eu também não tinha convencimento de que ela era a melhor federação, a melhor instituição para representar os segmentos da economia. Mas era um desafio. E também foi um desafio. E fui chamado para unir os grupos que naquele momento divergiam por conta de seus pontos de vista, né? E com o conhecimento que eu tinha de discussões em plenário, eu me senti mais à vontade de tentar ir lá e conciliar esses interesses. Não deixava de ser um desafio. Porém, quando você tenta conciliar interesses, você precisa ter a forma correta de lidar com as vaidades. E aí é onde mora o perigo, né? E eu fui para a federação nesse desafio em 2015. E fizemos um primeiro mandato de forma muito propositiva, a não ser mais o mesmo formato de acomodação em termos de discussão dos temas que tenham a ver com a mudança da proposta que está aí de desenvolvimento para esse estado. Nós somos meio do processo, então me permita fazer uma pequena reflexão. Se eu caminhar dissociado de quem produz a matéria-prima nesse estado, que eu preciso para processar, se eu também não discuto e não trabalho convergindo buscando a convergência com os setores do comércio e do serviço, que promove e entrega o meu produto, como é que eu vou falar de desenvolvimento? Mas eu fui questionado pelos próprios pares que disseram: por que tu está se metendo nessa área? Muito simples, você tem que ter um raciocínio lógico e é isso que me move. Então, desde lá, de 2015, a gente fez um trabalho de convencimento. Não consegui fazer isso no primeiro momento de convergência com todo mundo, mas eu consegui avançar muito. E a gente valorizou servidores, tivemos que fazer mudanças realmente por conta das competências necessárias para você fazer uma boa gestão. Então eu me considero um cara de sorte, porque eu consegui avançar dentro da nossa proposta de trazer a Federação das Indústrias para o protagonismo da discussão do desenvolvimento desse estado. Produção e renda? Produção, sem dúvida, produção é tudo, mas a gente precisa agregar as competências certas para que a gente tenha essa produção evoluindo para um formato de escala industrial. E aí a gente precisa ouvir, muito, mas eu também aproveitei esse momento na federação para aprender muito com o processo transitório da realidade política do país. Eu acho que é um laboratório, né? O Acre e a federação, nesse sentido, ele é um laboratório para a produção e daí em seguida trabalhar a renda, porque é importante também. Então, para não me alongar muito, eu presidi com 2 anos dentro da... conversando com os pares, a gente conseguiu através de convencimento, presidi a federação, a associação das 9 federações da região norte, onde a gente também tivemos outros desafios do ponto de vista de diálogo, e a gente conseguiu avançar muito no conhecimento da economia e daquilo que realmente vale a pena para a gente discutir propostas para desenvolver um estado como o nosso. E a base de tudo é a união, a base de tudo é esse convencimento por conteúdos, e a meritocracia está inserida nisso aí na medida que a gente tem como resultados, o benefício lá para a ponta. E a gente, só para finalizar para você, a gente fez um trabalho de nos apresentarmos como elo de diálogo de todos os setores da economia, com o Estado e com
né, com o Poder Executivo e com o Parlamento. E também nos colocamos à disposição de todas as instituições desse Estado, desde a questão do Tribunal de Justiça, passando por tribunais de conta, sabe, por associações e outras instituições sem fins lucrativos, com igrejas, com tudo. Porque dentro do formato de discutir a melhor solução para esse Estado, a gente precisa ouvir exatamente todos os setores da economia. Então a gente pensou que a sociedade não estava sendo ouvida quando ela é a principal interessada nessa proposta. E foi isso que divergiu um pouco da proposta de outros presidentes, que passaram pela instituição e fizeram a sua contribuição. Então a nossa está só na metade. Porque não existe desenvolvimento do Estado sem falar em produção, sem falar em distribuição, sem falar nesse setor que é tão importante, né, para o desenvolvimento do Acre. Adriano, então, hoje você é candidato a deputado federal pelo Partido Progressista, é isso? Isso. Então, você como deputado federal, qual que é seus planos de governo, de ação para o funcionário público, para o servidor público? O que é que você desenha na sua candidatura hoje para o servidor público em geral? Bom, em primeiro lugar, a gente tem um Estado que é pesado, né, do ponto de vista da geração de riqueza, né? Como todo Estado, o servidor público é interpretado em função, eu diria, da forma de gestão que o Brasil hoje trabalha. O modelo dele, né? Eu diria, como se o servidor público fosse o responsável pelos problemas das gestões. Na verdade, ele é vítima, né? E eu entendo isso como eu também fui vítima por algum tempo, né? Sim. E eu vi que a gente tem muito mais dificuldade como servidor público de alcançar desde a remuneração justa até os benefícios que, dentro de um formato mais respeitoso com quem está ali para atender e tem que se submeter muitas vezes à incompreensão desse cliente, que é a sociedade, não tem esse reconhecimento diante dos desafios que são de uma economia muito fragilizada em função das gestões que são feitas quase sempre para manter grupos no poder e não para discutir uma proposta de desenvolvimento que gere independência para as pessoas. E aí o desafio é muito grande para cada servidor desse, que a cada governo que entra não conseguir avançar em coisas que são, eu diria assim, vitais, né? Você está preparado para esse desafio? Eu não só estou preparado, Solange, como também estou disponível, tá? Eu não tenho a fórmula, né? Não tenho a receita para dar a solução para tudo isso, mas eu tenho certeza que a nossa proposta de recuperação da economia vai trazer dignidade para todos os segmentos, para todos os setores e para toda a sociedade. Não existe uma forma, como eu falei aqui, de você cair em aventura do ponto de vista do investimento nesse Estado. Esse Estado tem 60 anos, completou recentemente, e a gente não vê... Ele é jovem ainda, né? Muito jovem. Anos é muito jovem ainda. Mas se você olhar para as propostas de desenvolvimento que nós tivemos muita coisa boa, mas muita coisa dessa coisa boa foi distorcida pela ideologia. E a gente não tem espaço para isso. A gente precisa nem tempo mais, né? E nem tempo mais. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu me sinto preparado do ponto de vista de que eu reúno o interesse como um candidato a deputado federal, se Deus quiser, com mandato, de convergir os interesses do Brasil inteiro, porque um voto de um deputado federal interessa a todas as federações de indústria do Brasil inteiro. E a gente trazer essas competências para cá e colocar isso à disposição dos nossos jovens que estão nas faculdades, né, que estão aí frustrados com essa formação de nível superior, que não elevou seu nível social, e sim causou uma frustração e muitos deles até um endividamento, né? E eu enxergo que a maioria deles ainda conseguem se ver como um servidor público. Mas eu sempre digo o seguinte: o Estado precisa ter a condição de absorver o nosso jovem sem criar expectativas que ele não possa honrar. E quando o servidor entra, quando ele passa num concurso, quando ele consegue essa condição, ele, ao mesmo tempo que ele está sendo contemplado, ele também está, naquele momento ali que ele é contratado, ele precisa pensar quando ele sair de lá. E eu me preocupo muito, porque em vários debates do ponto de vista da melhoria das condições do servidor público, ninguém coloca na conta lá o inativo, como eu estava falando com você há pouco, né? Eu considero isso um fator
que precisa ser visto, porque o dia de amanhã, como eu falei aqui, é o que conta. Né? Me preocupa muito porque quando ele ingressa no serviço público, ele consegue uma colocação no mercado, mas ele não consegue um desenvolvimento no mercado. É essa carreira que você pretende trabalhar e pretende ajudar, né? Para ele que ele desenvolva na carreira, porque na proporção que ele consegue uma colocação ali, ele fica, né? Porque o Estado não desenvolve, e a gente sabe que o Estado não investe, tá? O Estado não investe, não desenvolve, e fica engessado isso, né? E eu consigo enxergar assim. Eu digo para todo mundo, olha, dentro da federação, vocês não podem se ver dentro de um formato de se aposentarem nessa função, porque vocês vão se aposentar jovem, porque hoje a expectativa de vida de todos nós ultrapassa, né? Muitas vezes, e frustra, porque a pessoa se vê numa condição de, mesmo aposentado, continuar trabalhando naquele formato enfadonho, quando ele poderia ter a oportunidade de estar empreendendo, né? Eu vejo isso assim como um prejuízo para o servidor público que... dentro desse formato aí, eu diria até meio prejudicial para a família, porque ele acaba ficando escravo de uma rotina, né? Isso é uma das coisas que eu me preocupo bastante. Mas eu entendo assim de forma muito realista que o servidor público precisa ter o reconhecimento do executivo e do legislativo. Quando se faz uma conta de reajuste salarial, se olha sempre para o impacto da folha. Então é como se você fosse fazer um investimento na sua saúde e dissesse assim, isso pode esperar, né? Você tem realmente condições de esperar? Mas, Adriano, dito isso, você tem como argumentos para convencer os poderes? Porque o primeiro desafio é você conseguir convencer os poderes de que isso é necessário, convencer o executivo, convencer o legislativo de que é necessário essa mudança e esse progresso, né? Porque na verdade é um progresso, não é só uma mudança, de que ele tem que valorizar o serviço público, de que ele tem que desenvolver, e isso passa pela área de educação. Você, como deputado federal, você tem esse planejamento também, esse formato de melhorar a educação, de trabalhar também na questão da educação, convencendo os poderes? Como é que fica isso organizado assim, para você falar hoje para o servidor público? Tá querendo me complicar aqui, né? Eu vou tentar ser menos prolixo possível. Eu trabalho sempre olhando para a maioria, né? Então, eu sou presidente do SEBRAE também, licenciado, né? Sim. E eu vejo dentro de um formato de que você, quando representa segmentos, você tem que representar o interesse da maioria. Aí esse é o nosso desafio sempre como representante de alguma categoria. E eu vejo que quem já está, um empresário, vamos citar um exemplo, para fugir um pouquinho aí um empresário, aquele grande empresário, ele tem estrutura jurídica, ele tem estrutura técnica, ele consegue bancar a capacitação dos seus servidores, então ele deslancha. Mas se você olhar para as pequenas empresas, se não tiver um apoio para ela se manter de pé, ela vai definhar em menos de 6 meses. Assim também é o servidor. Servidor entra, ele para ter alguma promoção, para ele se ver contribuindo de fato, sendo produtivo, eficiente ali, ele precisa ter esse incentivo. Então eu não discutiria apenas a questão salarial. É importante isso aí, mas a gente precisa trabalhar na transversalidade também alguns benefícios que tragam resultado da qualidade de vida e da qualidade laboral. Eu tenho visitado algumas delegacias, por exemplo, e são servidores que estão ali na ponta, né? Mas existe uma preocupação muito grande das pessoas em fazerem uma conta de remuneração quando ele está lá, muitas vezes se arriscando, mas isso não está sendo enxergado no momento de fazer a avaliação desse servidor. Mas é bandeira da sua candidatura, então, mas uma discussão mais do que econômica, porque quando eu falo da recuperação da economia, todo mundo vai ganhar. Sim. Até o servidor, porque... É cadeia, né? Isso. Na hora que você gera riqueza do setor privado, o Estado ganha com essa arrecadação e ele não roda, vai... né? Isso. Agora, a roda da economia. Vou te fazer uma pergunta. Por que a proposta que foi colocada antes do Bolsonaro, da chegada do Bolsonaro, era a criação da lei anticorrupção, né? Isso virou um problema, né? Porque na medida que você impõe que determinadas regras têm que ser seguidas, você não tem a condição de reconhecer o efeito daquilo ali baseado na proposta de eliminar a causa,
né? Então, vamos lá, a burocracia remete a uma condição de dar velocidade, diminuir o custo Brasil. Mas se você faz a remuneração do servidor público, se você dá a velocidade, dá a ele a condição de capacitação, se inclui a tecnologia, se você melhora as condições de salubridade, a gente não teria uma situação de violência na hora que esse servidor vai ter que fazer eu diria, o atendimento à sociedade. Ele vai estar mais disposto, mais disponível, e ele vai saber exatamente os passos que ele tem que dar. Muda o nível de entendimento dele em relação, me diga qual é o envolvimento que ele vai ter, se ele vai dizer o seguinte, o reflexo que ele vê, né? É o exemplo, qual é o envolvimento que ele vai ter, vai se entregar, vai se expor, se ele não for reconhecido. Então precisa haver uma proposta que consiga conciliar isso. Não é fácil, mas eu entendo que a coxa de retalho que criaram para o servidor público, e que na hora que é necessário fazer essa separação, não é feita para o bem, só é feita para o mal. Agora, a distância que existe dessa base que carrega o piano e que está aqui dentro de um formato insalubre, um formato de remuneração abaixo da sua condição digna de sobrevivência, distancia demais da ponta, que quase sempre é um formato que privilegia poucos, né? Do mesmo jeito é a economia. A gente vê uma concentração de renda muito grande em alguns setores, até... Tem que ter um fiel na balança. Aí é que está a balança está muito para um lado. E aí que está o desafio. Então, eu entendo que... Por que a gente vê essa distância tão grande? Dentro do mesmo, eu diria, da mesma categoria, você vê distorções ali, né? Que podem ser muito bem compreendidas. Mas ninguém trabalha sozinho, você não consegue levar. Sim. Né? Adriano, já que a gente está falando desse modelo de gestão, né, que é apresentado e que tem todas essas falhas, você que também que já passou pelo classista, que você foi diretor de sindicato, né, então você acompanhou aí as classes, você teria alguma estratégia enquanto deputado federal para aumentar a consciência classista? Porque a gente sabe que, como você está falando desse modelo de gestão, ele tem que vir da base, essa consciência tem que vir da base. O que é que hoje nós podemos fazer, você enquanto deputado federal, para melhorar essa consciência classista, para que as pessoas possam entender, os servidores, mesmo que aqui a gente está falando de servidor, ele possa entender que ele precisa valorizar o sindicato, que ele precisa ter essa consciência de classe, que ele precisa avançar nas negociações, que isso muda em cadeia como a roda da economia também. Deixa eu te falar pela minha experiência desse formato associativo, né? As divergências, elas são naturais e necessárias, mas a gente precisa ter a maturidade para sentar à mesa, né, e convergir, tentar convergir pela maioria, porque isso é o avanço. Nós temos que ter essa maturidade, não olhando para o individual e sim para o coletivo. Eu eu tenho certeza, e a pandemia mostrou isso, você sozinho você não vai a lugar nenhum, você pode até ir a um determinado ponto, mas não vai fazer a sua festa ser a melhor, porque você vai estar sozinho lá na frente. E eu compreendo a necessidade desse diálogo sempre, dentro do formato mais de maior desprendimento possível, né? Eu digo desprendimento de suas vaidades. Lógico que a gente quer vencer, quer ganhar tudo. Você vai com uma proposta para a mesa, então a gente precisa ter competências ali. E eu vejo que o grande prejuízo do associativismo vem exatamente da falta de compreensão ou até da distorção de algumas entidades classistas que se deixaram levar pela compreensão e pela influência de uma política mais voltada para as ideologias, né? E esse formato prejudicou, e a compreensão de quem muda a vida da gente acabou por tirar uma forma de manter esses sindicatos vivos. Porque o servidor, com a compreensão que ele precisa desse formato de associativismo, ele também, essa contribuição dele voltava como contribuição para a melhoria da categoria. Mas não foi isso que foi colocado, né? Então, há sim uma forma de você rediscutir o formato que está aí, mas eu também vejo que é necessário fazer essa separação. Trazer para a realidade, né, uma gestão mais real, mais justa, mais igualitária. Eu falo, inclusive, por conta da desinformação, né? A desinformação é pior do que você não ter informação.
Sim. Né? E agora nós temos bastante, né? Porque esse espaço aqui é um espaço de debate, de Que informação. vocês tiveram que ser criativos. Sim. Né? Porque se reinventando. Isso, exatamente. Acompanhando. Então eu não consigo enxergar, lógico que eu estou aqui dizendo, baseado na minha experiência, eu não consigo enxergar nenhuma categoria avançando quando ela, por dentro, ela está ali, né, tentando sobreviver, mas que não há uma compreensão de que precisa ser feito isso dentro de um formato mais uniforme possível. Eu não consigo enxergar exatamente essa distorção daquela base maior, da menor, se acharem que estão resolvidos porque a condição salarial foi considerada como prioridade. Eu vejo que a melhoria essas melhorias têm que ocorrer dentro de um formato que busca desde o benefício do complemento da alimentação até o vale transporte, passando por capacitações profissionais, exigindo que a proposta seja mais transparente, sabe? Então, nós também cometemos esse mesmo erro quando elegemos as nossas lideranças políticas para nos representar em Brasília, mas ele não leva o conteúdo suficiente para entrar no debate de forma qualitativa, né? Então a gente perde muito e acho que isso acontece de várias formas, inclusive nas instituições classistas. Candidato, uma pergunta que é de todos, tá? Eu, como classista, faço essa pergunta em nome de todos os classistas. Nós vamos ter acesso ao seu mandato? Porque essa é uma pergunta, assim, uma dúvida, né? Porque o candidato, a partir do momento que ele é eleito, a gente perde o acesso, e aí, assim, tudo isso que a gente está colocando aqui não vai para frente. Mas eu acredito que na sua candidatura nós vamos ter esse acesso. Então fica aqui no ar esse compromisso aqui para todos os servidores que estão nos ouvindo, nós vamos ter acesso? Pois é. É uma coisa tão simples de responder, mas eu quero só fazer um recorte aqui. Fique à vontade. Todo mundo, o eleitor, quando elege uma autoridade, um amigo, e ele pensa logo que ele vai... cada voto, cada eleitor realmente faz muita diferença. Mas na hora que você coloca a responsabilidade nesse mandato, ele vai ter que procurar tirar do papel as promessas que ele fez. Então existe realmente uma distância, né, que vai acontecer. Mas existe mecanismo para a gente fazer isso, para reduzir essa distância. E o meu exemplo é o exemplo que vocês podem enxergar na federação. Eu entrei numa federação encastelada, né, assim como entrei num Sebrae também encastelado, porque esse é o formato tradicional de chamar autoridade. Eu nunca entendi por que as pessoas precisam desses adjetivos. Presidente. Né? Eu eliminei logo esse formato, porque isso distancia as pessoas. Porque eu preciso que as pessoas lembrem de mim pelo nome, senão até meu filho vai ter que me chamar por algum adjetivo que fica mais claro. Isso aproxima, né, Adriano? Isso aproxima mais. Então é uma questão também de você passar pequenas mensagens que vai aproximando as pessoas. Eu, por exemplo, só para citar um exemplo, a Federação das Indústrias tinham 3 carros, 3 motoristas, mas só tinha um presidente. Então, onde é que está o bom senso de você dar um bom exemplo? E hoje quem dirige o meu carro sou eu, tá? Então não tirei o espaço de ninguém. Esses motoristas estão servindo a outras atividades dentro da instituição. Então existe muita pompa colocada para afastar as pessoas exatamente daqueles que o conduziram até ali. O nosso mandato vai ser dentro do mesmo formato. A porta é aberta na federação, embora, se você me perguntar se tem chave, tem. Mas é uma coisa que eu não uso. É para abrir, né? Pois é. Agora, a porta aberta significa também uma mensagem para as pessoas que aquela casa é para receber exatamente, dentro da sua atribuição, receber as pessoas e ouvi-las, porque eu nunca fui empresário, não nasci empresário, não nasci industrial, eu uso sempre esse exemplo. Eu optei por ser industrial e como industriário eu precisei me auto-admitir dentro daquele formato, mas eu também não aceitava. Então, eu imagino que com o mandato, eu gostaria muito que as pessoas me ajudassem a eu não me sentir tão distante, porque essa história de que a gente vai estar comprometido com as nossas obrigações de mandato, ela é relativa.
mas eu consigo me enxergar dentro de um formato diferente, como propus e estou fazendo dentro da federação como presidente acessível, não só ao industriário, mas a todos os setores da economia. Pode perguntar para todo mundo se a gente não está disposto a trabalhar mais do que o normal. E eu não tenho remuneração pela Federação das Indústrias, eu não tenho remuneração pelo Sebrae. Eu faço questão de dizer isso porque as pessoas acham que um cargo desse te traz a condição salarial como prioridade. Para mim também não há uma prioridade em função do cargo pela remuneração de um deputado federal. Eu nem sei quanto um deputado federal recebe. Eu só posso te dizer que eu vou me dedicar todos os dias para mostrar que é possível fazer um mandato diferente, mais propositivo e o mais participativo possível. Porém, o mecanismo dentro de cada segmento, você tem seus representantes. Eu vou responsabilizar e vou buscar dar importância para esses representantes, porque eu acredito que o processo que os colocou dentro dessa condição de representar determinado segmento tem que ser validado com essa autoridade que a gente tem que dar. E é isso que eu espero, né? Mas o mandato passa, né, de presidente, eu espero que o meu filho, que as pessoas me reconheçam, porque eu volto a ser um empresário como outro qualquer. Mas eu quero olhar para trás e dizer assim, eu fiz alguma coisa diferente, né? Eu acredito aqui, não acreditando, que a Fazenda ela vai estar na sua agenda, a Secretaria de Estado da Fazenda, ela vai estar na sua agenda, os técnicos da Fazenda, como você se comprometeu conosco, de nos ajudar. Eu estou falando aqui no ar, Adriano, porque eles estão nos ouvindo, os servidores da Cefaz também estão nos ouvindo. E nós temos também que tirar essa dúvida, você que é servidor da Fazenda, você que é servidor do Estado do Acre, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, você vai poder contar com o seu mandato, com os acessos abertos no seu mandato, né, para que nos beneficie também, porque a gente sabe que nós precisamos, o servidor público hoje, ele precisa muito do parlamentar, ele precisa muito do poder executivo, e eu acredito que é essa a sua proposta para a gente. Então, aqui com seu poder de síntese, você pode explicar ao servidor público, ao inativo, que você fez questão de mencionar, que já é esquecido, né, que ele já está lá aposentado, que o salário virou proventos, não é mais salário, é proventos. Você, por favor, com seu poder de síntese, você explique para eles agora o que você pretende melhorar na sua gestão enquanto deputado federal. Olha, primeiro que eu quero deixar claro que eu, como deputado federal, se Deus conceder, é um desafio que me move muito, né? E acho que posso contribuir muito, não só para o industriário, mas para todo o setor da economia e na transversalidade, inclusive o setor público vai se favorecer muito do nosso mandato. Mas eu enxergo uma oportunidade muito grande, né, para todos os servidores públicos, na medida que estarei disposto a me dedicar às causas, desde que convencido de que é uma proposta que trabalhe pela maioria, né? Eu não consigo, Solange, trabalhar dentro de um formato muito individual. Então, aquilo que for trazido, seja uma forma de a gente atender, contemplar a maioria, sobretudo aquela que tem menos condições de acessar as autoridades, vai estar dentro da nossa preocupação. E vejo, como eu citei para você aqui no início, quando se discute a situação do servidor público, se esquece de falar exatamente, ou de trazer para a mesa, como eu falei aqui, o inativo. Para mim, são pessoas que deram uma contribuição muito grande para o Estado, que são tratados como um peso, né? Então eu preciso sim que vocês estão muito presentes dentro desse debate aí, possam nos ajudar, né? Trazer para a gente essas propostas que a gente pode interagir aí com o governo federal, inclusive, quando necessário, porque a gente está falando de uma proposta que possa, inclusive, servir como um caso de sucesso, de diálogo, de debate e de promoção do servidor público. Mas eu confesso para você que, pelo formato que eu me encontro hoje, eu preciso de toda a orientação possível, porque, como eu falei para você aqui, é um campo que está muito disperso, né? Vejo isso em função exatamente do que eu mais milito, que é a união das pessoas em função de uma proposta macro. Eu vejo isso como uma dificuldade. E aí, com certeza, eu citei aqui alguns setores, né? Alguns segmentos, algumas classes
E a gente precisa unificar esse discurso aí. Primeiro de tudo, é preciso ter a segurança de que com um mandato de deputado federal, qualquer governo, qualquer liderança do Poder Executivo, ele vai olhar para esse mandato de forma diferente quando ele vê por trás uma bagagem de um conteúdo suficiente. Imagina se tiver apoio de categorias tão expressivas como é o servidor público, que carrega esse Estado nas costas, né? Então pode ter certeza que pelo meu perfil e pelo meu histórico de ter passado pela condição laboral, de ter vindo de um berço de humildade, de compreensão da realidade da economia desse Estado, eu vou militar sempre pelo diálogo e pela compreensão das necessidades com base na proposta para dar condições dignas para a maioria. Adriano, eu sei que você já tocou nesse assunto, mas só para ilustrar o pensamento, eu peço que você fale agora para o terceirizado, porque nós já falamos para o servidor público, né? Aqui a gente falou bastante do servidor público. Quando você fala de economia, você também está falando do terceirizado e também do trabalhador, né? Do trabalhador, do empreendedor, da iniciativa privada. Então, eu peço que você fale agora para o terceirizado, o que você pretende, porque na medida que você trabalha com a roda da economia na Federação das Indústrias, isso alcança o terceirizado, isso alcança o trabalhador, mas eu peço que você fale para eles agora quais são as suas estratégias para melhorar essa situação de empregabilidade do Acre, do setor produtivo. Olha só, o terceirizado, ele é um servidor como outro qualquer e ele precisa ter o reconhecimento exatamente baseado na meritocracia. Então, a diferença é que dentro desse formato, o terceirizado ele tem eu diria que ele tem menos segurança, né, dentro dessa proposta aí de manutenção no emprego. Ele é mais vulnerável, né, à mudança de humor de um governo, né? Então, a gente precisa ter uma política pública que os represente, que atenda exatamente às necessidades e aos anseios. Não podem ser tratados como descartáveis. Então eu imagino que é necessário ter uma forma de atacar o problema não como um tratamento diferenciado. Na medida que ele ingressa, e ele também tem dentro da proposta dele como terceirizado atender a sociedade, não pode haver essa separação e essa distinção. Eu respeito muito a meritocracia, não gosto de tratar os servidores por adjetivos, né? As pessoas tratam o servidor pelo cargo, muitas vezes, né? Eu acho que a gente precisa buscar exatamente fazer essa equiparação aí. O servidor, para mim, eu tenho na nossa federação também, a gente trabalha com o formato de terceirizado, até por conta da burocracia, né, de processo seletivo. Somos todos colaboradores, né? Somos todos colaboradores. Então, eu também enfrentei a dificuldade de quando se fazia uma reunião com esses laborais, separava, não, porque ele é terceirizado. Isso para mim é uma coisa difícil de entender, eu não consigo entender como as pessoas podem separar os outros em função desse vínculo, né? Então, eu trato todo mundo dentro do mesmo formato. A distinção é que esses hoje estão descobertos, são mais vulneráveis e precisam ser o mais rapidamente orientados a se organizarem. Isso eu defendo. Amparar, né? Através de uma legislação. E então, Adriano, na medida que a economia desenvolve no Acre, que essa economia vai se expandir, também eles vão ter mais oportunidade de emprego e renda, né? Você está mexendo na produção, você consegue mexer na renda, você consegue dar oportunidade. Isso a Federação das Indústrias está fazendo com um trabalho excelente que você representa lá. E então eu creio que eles vão conseguir escolher, vão ter oportunidade de escolher se vão querer ingressar no serviço público ou na economia, que isso é muito importante para o nosso Estado. Esse desenvolvimento e essa oportunidade para o trabalhador, para o servidor, para o terceirizado, para a sociedade em geral. Eu só... aproveitando o gancho que você está falando exatamente nessa condição de a gente gerar mais empregos, é difícil você chegar para uma pessoa que está desempregada, e eu faço essa reflexão todos os dias, e falar para ela que ela precisa aguentar um pouco mais porque a vida vai melhorar. A gente tem que ter propostas que sejam execuíveis, a gente precisa ter reais, né? Propostas reais, né? A gente precisa dizer a data e a hora que isso vai acabar
e tem que correr atrás disso, juntando todas as forças desse Estado, porque a gente não pode divergir por uma cor azul ou vermelha. Isso não faz diferença para quem está passando necessidade, para quem está precisando. Então a gente precisa ter essa compreensão. E eu entendo que a economia é a saída para isso. Já passa da hora da gente ter uma vocação de desenvolvimento. Exista um plano não para 4 anos, mas para 40 anos, olhando para os nossos jovens, com um incremento de tecnologia na transversalidade para todas as competências. Meu filho é formado em Direito e eu lamento muito, né, dizer para ele que ele não tem a condição de alcançar o sonho dele aqui nesse estado, dentro dessa formação. Ele vai ter que ser muito criativo, vai ter que esperar a vez para um desafio maior lá na frente, mas não consigo enxergar dentro da profissão dele hoje. Isso me deixa muito angustiado, então eu preciso fazer alguma coisa. A realização dele enquanto advogado, não consegue. Se o nosso estado tivesse uma vocação, a gente com certeza teríamos aí outras opções de formações profissionais e de formações de nível superior, que não essa simplesmente de te elevar o nível de escolaridade, e sim com o objetivo de você ser produtivo, de você ser eficaz dentro da sua proposta de crescer também como pessoa e como cidadão contribuindo para esse estado. Mas esse é o nosso debate e essa agora é a nossa oportunidade de mudar tudo, né? Nós agora temos essa oportunidade aqui de eleger bons candidatos, de escolher, de refletir. Vale a pena esse espaço aqui de reflexão, de debate, onde a gente teve essa reflexão sobre o que vai acontecer, quais são as suas bandeiras de luta, quais são os seus acessos. Então, Adriano, muito obrigada pela tua participação, pelos teus esclarecimentos, que você colocou aqui para o servidor, o que você pretende fazer, o que você pretende fazer pelo Acre, pela economia do Acre, pelo terceirizado, pelo servidor público. Aqui, muito obrigada por você aceitar o convite de participar aqui, esclarecer para a sociedade. Obrigada pela tua participação, pela tua consideração, muito obrigada. E você que ficou até o final, eu agradeço a sua participação, a sua colaboração, se esse conteúdo fez algum sentido para você, que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ajude a desenvolver esse canal de debate que é importante para a nossa economia, para a nossa sociedade, para o servidor público, para o trabalhador em geral. Muito obrigada.